Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje começa o nosso aquecimento para o lançamento do mais aguardado curso do Sobrado Completo, que será lançado agora, dia 30 de novembro. E eu não sei se vocês perceberam, mas esse vídeo é muito parecido com uma live. Você pode interagir comigo neste momento, fazer a sua pergunta sobre esse vídeo e sobre qualquer outro assunto relacionado à engenharia que você quiser. Então, nos próximos 20 dias, nós vamos lançar todos os vídeos da série do Sobrado Completo, que foi lançado aqui no YouTube nesses últimos tempos, para que a gente possa fazer esse aquecimento. Falta 20 dias só, pessoal, para o lançamento do curso mais aguardado, o curso do Sobrado Completo. Então, não deixe de acompanhar nos próximos 20 dias. Todos os dias nós vamos ter um vídeo assim, onde você pode interagir diretamente comigo como se fosse uma live. Então, espero que vocês gostem desse vídeo, aproveitem o conteúdo e comentem comigo aí embaixo. Valeu e até lá! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e no primeiro vídeo do ano nós vamos começar aí uma série de vídeos muito aguardada por vocês e muito pedida também por vocês, que é a série do dimensionamento do sobrado completo, né? Dando aí uma espécie de continuidade aí à nossa série de dimensionamento. A gente já fez a série do dimensionamento do edifício completo e agora a gente vai fazer para o sobrado completo. Tá? Por incrível que pareça, para dimensionar um sobrado, né, muitas vezes acaba sendo até mais complicado do que dimensionar um edifício, por exemplo. Então, por isso que essa série veio até depois da série do edifício, certo? E o que vai consistir essa série? Nós vamos seguir exatamente o processo que a gente fez lá na série do edifício completo, né? A gente vai dimensionar todos os elementos, né? Vigas e pilares, com a diferença que eu também vou fazer parte da fundação deste projeto aqui, dando enfoque nas questões de projeto. Tá? Esse vídeo é direcionado para engenheiros e estudantes de engenharia que trabalhem ou queiram trabalhar na área de projeto de estruturas, certo? Então eu vou ensinar a maneira mais simples de calcular sem a necessidade de um software. Porque no começo, né, quando a gente está começando a trabalhar, muitas vezes a gente não dispõe de um software, né, e quem não quer trabalhar com software pirata, o que eu não recomendo, né, eu nunca recomendo trabalhar com software pirata, porque você não vai ter suporte nenhum, você não vai ter treinamento nenhum, e engenheiro que é engenheiro sabe calcular tudo de forma manual, tá? Então vocês vão aprender isso aqui, coisas que vocês não aprendem na graduação, muitas vezes também não aprendem em pós-graduação, vão aprender só, né, exercendo a profissão mesmo de engenheiro. Então essa série de vídeos aqui vai ajudar vocês a ingressar aí com uma boa bagagem já nessa área de estruturas, certo? Então nós vamos seguir um processo bem lógico, vai ser bastante simples de acompanhar, você vai ter que acompanhar aula a aula. Eu vou lançar um vídeo por semana dessa série, começando com esse vídeo que é o vídeo de concepção estrutural, certo? Essa parte de concepção estrutural acredito que eu vou dividir em 2 vídeos, porque eu vou ensinar a concepção estrutural de forma gráfica 2D, né? E depois eu vou ensinar uma outra técnica que vai utilizar um outro software que a gente vai fazer de forma 3D, o que na minha opinião é muito melhor para que a gente possa checar as interferências dos elementos estruturais, para ver se não tem nenhuma viga atravessando uma janela, ou um pilar atravessando uma janela, e assim por diante. Então a gente consegue visualizar muito melhor o projeto quando estamos trabalhando em 3D. Mas
O outro software em 3D, que é o SketchUp, precisa da versão profissional para que a gente possa depois exportar esse arquivo para DWG, certo? Então, por isso que eu vou ensinar das duas formas. Quem tem acesso ao SketchUp profissional vai poder fazer pelo SketchUp, que é muito mais simples, e depois exporta para o AutoCAD. Quem não tem a versão do SketchUp pode fazer direto no AutoCAD ou faz no SketchUp em 3D, né? E depois faz o trabalhinho de novo no 2D, aí já tendo certeza do posicionamento, que não vai ter interferência, checando lá no 3D, certo? Então, vou ensinar essas maneiras aí para que vocês possam utilizar sem necessitar de um software pago para isso, tá? A série de vídeo inteiro vai se focar nisso. A gente não vai utilizar software de dimensionamento, só softwares gratuitos de fácil acesso, né? Os softwares do próprio pacote Office, por exemplo, o Excel, né? E trabalhar com as ferramentas usuais, o CAD, o F2, o MatCAD, tudo isso eu vou trazer para vocês aqui, explicando também como se utiliza a ferramenta, né, em alguns pontos aí. Certo? Então chega de papo, vamos entender aqui o nosso projeto. Bom, quando você está lá no seu escritório e pega um projeto estrutural para fazer, como esse projeto vem para você? Ele vem desta maneira aqui, ó. Ele vem um projeto arquitetônico, né? Exatamente igual esse daqui. Lógico, pode variar de profissional para profissional, mas em geral ele vai vir desta forma aqui, ó, com a descrição dos cômodos, com cotas e linha de chamada, mobiliário, tudo isso vem no projeto arquitetônico. Mas isso não é interessante para nós, né, que vamos trabalhar com a estrutura desse projeto. Para nós, o que importa? Importa somente as paredes, né, os limites que a gente pode trabalhar, que nesse caso são definidos aí pelas paredes. Em geral, a estrutura tem que ficar escondida dentro da arquitetura, né? Então, as paredes ela tem que envolver a nossa estrutura de maneira a esconder essa estrutura, não ficar aparente. Tá? A grande maioria dos projetos, pelo menos, é assim, a não ser que a arquitetura já preveja ali a estrutura aparente, mas aí são casos específicos. No nosso caso aqui, é um caso bem padrãozão, que a estrutura tem que ficar escondida na alvenaria, né? Então os pilares têm que ficar embutidos nas paredes, as vigas também, com algumas exceções que vocês vão ver aqui durante o desenvolvimento desse projeto. Então, quando a gente recebe o projeto, qual a primeira coisa que nós temos que fazer? Fazer uma limpeza nesse projeto. Basicamente, a gente vai precisar do quê? Vamos precisar das plantas, planta do térreo, planta do superior e planta da cobertura também. Principalmente se você tiver uma torre de caixa d'água, que você tem que trabalhar ali com pilares também. Então é importante você também ter o conhecimento de onde vai essa caixa d'água, que já tem que vir definido da arquitetura, até mesmo para a gente já prever as cargas dessa caixa d'água e assim por diante. Então, quando a gente faz a limpeza, o que importa para a gente? Somente as paredes e as janelas e portas, porque a gente precisa saber onde estão esses elementos para que a gente não atravesse esses elementos com um pilar ou com uma viga. Então, você vem apagando aqui tudo que não interessa para vocês. Ó. Venho apagando, né? Venho apagando tudo. Muitas vezes essa parte demora um pouco, principalmente se o projeto ele não foi feito com linhas contínuas, né? Muitas vezes fica um pedacinho de linha aqui, um pedacinho de linha ali. Eu gosto de limpar bem o desenho, né? E o desenho ele tem que ficar desta forma aqui, ó, certo? Nesse caso aqui as duas plantas, a planta do térreo e a planta do superior, com a indicação das janelas e portas aqui,
Só faltou uma portazinha aqui, ó, que aqui tem uma porta. Mas de resto está tudo aqui, ó, todas as portas, todas as janelas, para que a gente possa entender o global aí do nosso projeto, né? Para que a hora que for fazer a concepção estrutural, a estrutura não interfira na arquitetura, certo? Então, beleza. Segundo passo a se fazer é definir as dimensões dos elementos estruturais. Como que eu defino as dimensões dos elementos estruturais? Ah, eu tenho que fazer pré-dimensionamento com área de influência e tal. Galera, isso é na graduação, tá? Ah, eu tenho que fazer pré-dimensionamento e blá, 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 blá. No dia a dia, a gente não costuma fazer isso. No dia a dia, a gente faz o quê? Padronizar. Padronizar tudo o que for possível. Está dimensionando manualmente, está dimensionando no software. Independente disso, você tem que padronizar tudo. Por quê? Porque a execução é quem manda no seu projeto. Ah, mas eu quero fazer aqui um pilar de 25, mas ali na ponta dá para fazer um pilar de 30, porque a carga é um pouquinho maior. Ali dá para fazer um pilar de 20. Não, galera, não façam isso, porque isso dá nó na cabeça de quem vai executar. E muitas vezes essa economia, né, no projeto sai tudo bonitinho, né? Você vai ter uma economia aqui de R$500 em concreto. Mas chega na hora na obra lá, o cara começa a inverter ferragem, porque uma ferragem é de 20, outra é de 25, e aí dá um nó na cabeça do cara e acaba atrasando obra, acaba concretando o pilar errado. Tudo isso dá uma grandíssima dor de cabeça. Então, o que nós costumamos fazer nos projetos? Padronizar tudo o que for possível. Por exemplo, um pilar padrão, né? Essa casa aqui, ela tem uma espessura de parede de 15, né? 15 centímetros. Opa, essa cota aqui está com uma cota que ela está 1:200, então vai dar distorcido. Deixa eu colocar uma cota certa aqui, ó. Ó, ela está com uma parede de 15. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar pilares com seção da mesma espessura da parede. Ah, em teoria eu teria que fazer um pilar de 14, porque a alvenaria tem 14, depois mais o revestimento e tal. Mas não tem problema, galera, fazer de 15 ou fazer de 14. No cálculo vai dar uma diferença mínima. Então não tem problema essa questão aí da largura do pilar. Então a gente vai considerar um pilar, a gente já sabe a largura desse pilar. Ele vai ser de 15 ou de 14, conforme vocês preferirem. Nesse caso aqui a gente vai fazer com 15. Se eu sei a largura do meu pilar, que é de 15, qual é a outra dimensão, né, que é o comprimento desse pilar, para que eu tenha ali um comportamento estrutural legal? Em geral, se a gente trabalhar, né, o comprimento sendo em base de 2 vezes a largura, eu tenho um bom comportamento estrutural, certo? Na questão de flambagem e tudo mais, a gente tem um bom comportamento estrutural do que se eu tiver, por exemplo, 3 vezes maior ou 1,5 vezes maior. Então, se a gente trabalhar com 2 vezes maior a largura, ou seja, um pilar de 15 por 30, eu tenho um bom comportamento estrutural, certo? Então, é isso que a gente vai procurar fazer aqui. Não fiz o levantamento de cargas ainda para fazer o pré-dimensionamento, nada disso, porque eu não tenho conhecimento de tudo isso ainda para eu fazer o pré-dimensionamento. Poderia fazer com uma carga, que é aquela carga aproximada de 1000 kg por metro quadrado, mas não vira isso, tá, pessoal? Para uma casinha dessa daqui, um pilar de 15 por 30, até 15 por 25 daria para a gente fazer. Mas, como a gente quer trabalhar com 2 vezes a largura, 15 por 30 é uma dimensão legal da gente trabalhar, certo? Então, a gente vai padronizar todos os pilares 15 por 30, certo? E as vigas? As vigas é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ela vai depender muito do vão dela, né?
Então, posso ter uma carga igual para todas as vigas, mas ter um vão muito grande e essa viga ter um momento muito grande, eu tenho que aumentar a seção dela. O que eu costumo trabalhar? Eu costumo começar por um sobrado, né? Principalmente aqui para o pavimento superior, né? O piso do pavimento superior, trabalhar com uma viga de 40. Começar com uma viga de 40. Pode ser que eu possa diminuir, né? Em algumas vigas ali eu posso diminuir. Posso diminuir para 20, posso diminuir para 30 ou para 35. Mas uma viga de 40 com uma laje embutida é legal de se trabalhar, porque eu consigo trabalhar com formas, né? Com tábuas de 30 e com um sarrafo de 15 para fazer depois o complemento da laje, né? Então fica fácil de trabalhar quando a gente trabalha com uma laje de 30, por exemplo, com laje embutida. Geralmente eu faço isso para cobertura, que não tem grandes cargas. Também dá para trabalhar, mas para piso acaba ficando muito limitado a vãos menores, certo? Uma viga de 40, consigo fazer vão até 5 metros, tranquilo, para uma carga com uma casa assim, dá para fazer tranquilo, sem problema nenhum. Então a gente não fica tão limitado como se trabalhando com uma viga de 30 centímetros, certo? Dá para variar a seção de viga? Dá, sem problema nenhum. Mas é aquela coisa, economia que muitas vezes acaba dando dor de cabeça, certo? Então padronizar as vigas também, pelo menos a seção das vigas, também é bastante interessante, certo? Então vai ficar assim, pilares 15 por 30, vigas 15 por 40 no pavimento do piso, no piso superior, e no piso, na cobertura, a gente pode trabalhar com uma viga um pouquinho menor, se for o caso, tá? Aí a gente decide mais para frente. Certo? Então vamos lá. Como que eu faço a concepção estrutural aqui nesse caso? Eu venho aqui, ó, eu já desenhei dois pilarzinhos aqui, ó, um de pé e um deitado. Eu vou colocar um pilar no canto. Posso vir aqui e colocar um pilar aqui no canto. Esse pilar ele pode ficar de pé ou deitado. Nesse caso aqui, né, você decide se quer colocar de pé ou deitado. Nesse caso aqui, como nós temos uma inércia maior nesse eixo aqui, eu posso colocar de pé mesmo, né, porque eu vou ter grande parte das vigas posicionadas nesse eixo aqui. Então, tanto faz, né? A casa ela vai ter uma inércia significativa, porque os cômodos são pequenos, então difere, né, da gente ter aquela proporção de pilares deitados e pilares em pé, como a gente fez no caso do edifício. Até porque numa residência não há uma influência tão grande assim do vento, né? Então acaba ficando inviável a gente fazer aquela comparação do posicionamento dos pilares. Nesse caso aqui, o que vai mandar é a arquitetura. Se a arquitetura permitir colocar de pé, eu coloco de pé. Se não, coloco deitado. Certo? Para fazer aqui no 2D, a maneira mais fácil de fazer é da seguinte maneira. Ó. Venho aqui e coloquei esse pilar e esse pilar é o mesmo pilar. Né? É um pilar que está no pavimento térreo e ele também vai subir para o pavimento superior. Para eu ir checando as interferências, o que dá para a gente fazer? Ó? Seleciono os dois pilares, certo? Lembrando que isso aqui tem que estar em grupo, né? Eu não sei se eu já falei isso, mas você tem que criar um grupo dessas duas plantas aqui, para o meu pilar não interferir na planta, né? Seleciono os dois pilares e eu venho posicionando esses pilares aonde eu julgo necessário. Né? Por exemplo, aqui eu tenho uma cozinha, né? Aqui no pavimento térreo. Eu posso vir aqui, ó, e eu posso colocar um pilar aqui, porque depois, mais para frente, eu vou colocar uma viga aqui. Ó. Então eu venho aqui, pego esse pilar, puxo ele para baixo aqui. Ó. Puxei para baixo, pimba. Já puxou aqui também, porque os dois pilares estavam selecionados, certo? Quando eu faço uma cópia desse pilar aqui para qualquer lugar, ó, o outro também acompanha. Como esses dois projetos estão alinhados,
automaticamente coloco aqui, ele vai colocar no pavimento superior, certo? Assim eu consigo checar as interferências. Nesse caso aqui, vocês me falam, Felipe, eu posso colocar ele deitado? Pode colocar ele deitado. Por exemplo, rotacionar ele aqui. No 2D, fica tudo bonitinho, né? Ó, que beleza. Porém, no 3D, a gente consegue enxergar outros detalhes. Por quê? No 3D, vocês vão reparar que esta parede aqui, ó, ela não vai até o teto. Aqui é uma cozinha americana, certo? Uma cozinha americana. Tem uma parede aqui de 1,20 m e aqui a sala de jantar. Se eu colocar esse pilar deitado, vai ficar um ressalto aqui de 15 centímetros. Isso vai influenciar no projeto, na arquitetura? Bom, pode, o arquiteto pode não ligar, o cliente pode não ligar, mas se você pode esconder, por que não esconder? Então você vem aqui e deixa ele de pé. Com ele de pé, ele vai ficar totalmente escondido, não vai ficar um ressalto, você não vai ter dor de cabeça com os proprietários ou dor de cabeça com o arquiteto. Então, deixando ele de pé, ficou escondido. Vou deixar ele de pé aqui então. Então, eu venho e seleciono os dois pilares de novo, dou um CP de copy e vou puxar para um outro ponto aqui. Ó. Venho aqui e puxo, por exemplo, nesse vértice aqui. Ó. Coloquei nesse vértice, vejo lá em cima como é que ficou. Ó. Aqui em cima não influenciou em nada, exatamente no vértice lá de cima também. Né? Poderia ter, por exemplo, uma janela de canto aqui que impossibilitaria colocar o pilar. Enfim, teríamos que checar as interferências. Nesse caso aqui não teve interferência. Poderia colocar esse pilar deitado? Se eu colocar esse pilar deitado, vejam só, posso colocar ele deitado, porém, se eu colocar ele deitado, ele vai entrar nessa porta aqui, ó. Tá vendo? Vai entrar 5 centímetros nessa porta. Se o cliente já decidiu, né, o tamanho da porta, uma porta de tamanho padrão, ele não quer mexer no tamanho da porta, você teria uma dor de cabeça aqui. Então, vamos deixar esse pilar de pé também, certo? Então, esses detalhinhos aí a gente tem que ir observando, né, para a gente não ter dor de cabeça. Seleciono os dois pilares, por enquanto estou tentando posicionar os pilares deitados, né, que são deitados. Próximo pilar que eu posso colocar aqui, vamos ver. Posso colocar nesse vértice aqui de cima já, né? Começando sempre pelos vértices, que é certeza de ter pilar, né? Vejam só, aqui ó, no pavimento de cima, nós temos uma parede que ela é deslocada, né? Uma parede sobre laje no caso, aqui tem uma laje em balanço, e a gente vai ter que posicionar essa parede em cima da laje. Né? Então o pilar vai ficar aqui mesmo. Não tem como a gente posicionar esse pilar mais para cá, porque senão ele ficaria fora dessa parede aqui e ficaria esquisito. Né? Então o que é mais viável para a gente é depois dimensionar aquela laje ali em balanço com uma alvenaria sobre ela. Também é interessante para a gente aprender a calcular laje no caso aí. Posso colocar um pilarzinho aqui também? Vamos ver se fica legal. Ó, se eu colocar um pilarzinho aqui, depois eu posso puxar uma viga para baixo, e essa viga aqui morre nessa viga. Acho que fica interessante colocar um pilar aqui. Se eu colocar um pilar aqui, vamos ver o que acontece. Olha, encaixou certinho na paleta da porta. Ó. Se eu colocasse, por exemplo, esse pilar alinhado aqui, ó, alinhado com esta parede aqui, poderia acontecer também. O que iria acontecer? Vejam só. Ele ia dar bem no meio da porta aqui, tá vendo? Então isso é um problema. Eu teria que puxar essa porta para cá e poderia ficar uma estética não tão legal, não tão agradável, principalmente se ele já pensou aqui na parte do disposição dos sanitários e assim por diante. Então, colocar este pilar aqui alinhado com essa parede é o melhor a se fazer, né? Porque a gente coloca uma viga aqui e essa viga morre nessa viga aqui.
certo? Então, nossos problemas acabam por aí. Próximo pilar que a gente pode colocar, eu não tenho nenhum pilar aqui no meio, ó. Então a gente pode colocar um pilarzinho aqui no meio. Então o que eu vou fazer? Seleciono esses dois pilares aqui e vou puxar esse pilar aqui para cá. Se eu colocar ele deitado, tem alguma interferência? Se eu colocar ele deitado para cá, posso ter interferência aqui em cima. Tem que deixar ele de pé mesmo. Se eu colocar ele deitado aqui, pode até caber aqui nessa porta. Até caberia aqui nessa porta aqui, mas vamos deixar ele de pé mesmo, certo? Não vai causar problema. Vamos selecionar os dois pilares de novo. Venho aqui, seleciono esse daqui, dou um CP. Aonde mais eu posso colocar um pilar de pé? Bom, aqui, ó, esse pilar ele já veio definido lá da arquitetura. Os únicos pilares que veio, né, que são esse pilar e esse pilar aqui de baixo, que são esses pilares aqui da garagem, ó, né, que fazem o suporte da laje do terraço. Então eu vou poder colocar uma viga aqui, ó, de fora a fora. Na hora que você está colocando os pilares, você já tem que ir fazendo a concepção das vigas, né, para ver se esse pilar vai ficar alinhado ali com o eixo da viga. Você não vai te dar dor de cabeça para posicionar depois. Então eu posso colocar um pilar aonde? Posso colocar um pilar aqui, ó, certo? Porque depois eu coloco um pilar aqui ou um pilar aqui, que eu acho até melhor colocar um pilar aqui. E aí eu já finalizo essa viga aqui, ó. Essa viga vai ficar posicionada nesse ponto aqui. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Venho aqui, pego esse pilar, puxo para cá, ó. Ó, não está tendo interferência nenhuma ali em cima, ele ficou exatamente embutido na parede, então não vai gerar interferência. Posso colocar os pilares aqui nesses vértices aqui, posso até já colocar já aqui. Pilarzinho, alinhar com a parede. Aqui também posso colocar um pilarzinho, vamos ver. Aqui eu posso colocar o pilar já para finalizar essa viga, né? Posso colocar ele deitado ou em pé. Nesse aqui vamos colocar ele deitado, só para dar uma variada. Então fica todos os pilares de pé. Venho aqui e coloco um pilarzinho aqui, ó. Coloco aqui. E na parte de cima também tem que colocar, né? Venho aqui e coloco ele aqui também, ó. Onde mais eu posso colocar um pilar deitado? Nesse cantinho aqui eu acho que cabe, hein? Eu acho que cabe um pilarzinho deitado aqui nesse canto. Então eu venho aqui, seleciono esse pilar, CP, e puxo. Olha, deu certinho, hein? Na janela aqui, ó. É bom que daí a gente não precisa subir a alvenaria aqui nessa janela. Então já fica arrematado ali no pilar. Posso colocar aqui, já aproveitar, colocar um pilar deitado aqui, ó. Bem aqui. Colocar um pilar deitado. Nesse alinhamento já arremata essa viga também, ó. Olha aí. Tá saindo, né? Estamos aí quase já vários pilares colocados aí. Só dá para colocar um pilar aqui, ó. Eu posso colocar um pilar aqui e fazer essa viga aqui com um balanço na ponta, ou colocar um pilar aqui e colocar uma viga biapoiada com uma carga concentrada dessa viguinha. O mais recomendável é colocar um pilar aqui na ponta e fazer um pilar biapoiado, né? Porque aí a carga fica melhor distribuída, né? Fica com uma concentração de tensões ali no balanço. E aí eu tenho todos os pilares, eu acho, hein? Acho que não tem onde mais colocar pilar aqui, com exceção desses pilares aqui, né?
Esses pilares aqui, que é o do terraço. Puxa ele para cá, ó, alinhado ali no terraço. Mas ele vai morrer aqui no terraço, no caso. E aí, tenho todos os pilares. Certo? Nesse caso aqui, eu posso já começar a fazer a concepção das vigas, né? As vigas aqui, eu não estou me preocupando ainda com viga baldrame, nada disso. Depois, lá na parte de fundações, a gente vê essa parte. A gente está se preocupando com a viga da superestrutura, né? As vigas do pavimento superior e da cobertura, para que a gente possa posicionar elas sem fazer influência uma com as outras. Fazendo o posicionamento das vigas, o que a gente pode fazer? Eu vou mudar a cor disso aqui, ó. Vou colocar uma cor diferente. Vem aqui colocar uma cor laranja. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar, vou colocar esse pilar aqui como se fosse uma viga aqui, ó. Venho, posiciono ele aqui e estico ele para cá, ó. Estico ele aqui. Onde mais eu tenho viga? Nesse caso aqui, essa viga, ela vai passar, né? Porque essa viga aqui já é do pavimento superior. Aqui é a alvenaria do pavimento térreo. Mas essa viga aqui já é a viga que vai apoiar o pavimento superior. Então eu tenho que passar ela para cá, porque essa alvenaria aqui de cima, ela vai estar apoiada sobre esta viga, né? Então eu venho aqui e vou posicionando essa viga. Posso puxar essa viga para baixo aqui, ó. Só vou puxar para cá. Vejam só, tem outra viga. Posso puxar essa viga para baixo. Aqui chegou um ponto que pode causar uma discussão com o arquiteto, que é o seguinte. Essa sala aqui, né, que essa sala aqui, ó, é uma sala de estar conjugada com uma sala de jantar, que é também conjugada com uma cozinha americana. É um ambiente aberto, né? E muitas vezes o cliente não quer uma viga aparente, né? Então, quais as soluções para isso? Nesse caso aqui, a melhor solução seria o rebaixamento do forro, né? Até porque esse projeto aqui ele já considerou isso, né? Vocês podem ver até pelo pé direito. Tem um pé direito de 3 metros. Se a gente rebaixar aqui o suficiente para embutir a viga, 25 centímetros, vai ficar com 2,75. Então, é um pé direito razoável aí, com forro rebaixado, né? Então, a gente pode considerar o rebaixamento do forro aqui nesse caso, certo? Para embutir essa viga. Nesse caso, seria a única solução, né? Poderíamos fazer aqui uma disposição de lajes aqui com um vão maior, mas acabaria encarecendo muito o projeto. Como já foi previsto o rebaixamento de forro, a gente não precisa se preocupar. A única preocupação que a gente tem que ter é considerar essas cargas, né, do forro rebaixado lá na hora do dimensionamento, né? Então a gente não precisa se preocupar nesse ponto agora, certo? Então eu venho aqui, vou deixar essa viga nesse caso aí mesmo, puxo essa viga aqui para baixo, estou posicionando todas as vigas do pavimento que vão apoiar o pavimento superior, né? E venho colocando todas as vigas horizontais primeiro, depois coloco as vigas verticais. Isso é uma regra? Não, não é uma regra, mas é o que eu costumo fazer para facilitar aí a vida na hora de fazer a concepção estrutural. O mesmo eu vou fazer aqui para cima, eu posso até já pegar essas vigas aqui como referência. Opa, essa viga passa, hein? Essa viga vai passar até para cá.
a gente tem que prestar atenção se as vigas estão alinhadas com os pilares, né? Nesse caso aqui estão alinhadas com os pilares, então posso deixar dessa forma mesmo. Essa viga ela também passa para cá. Selecionando essas vigas aqui, ó, eu posso copiar lá para o outro lado. Porque a largura da viga não vai mudar. Nesse caso aqui, essa viga acaba aqui, porque essas vigas são da cobertura, né? E o terraço ele morre num nível que é o nível da cobertura da garagem. Então essas vigas que eu estou fazendo agora é desse nível aqui de cima. Certo? Então deram bem parecidas com a parte de baixo. E agora eu posso fazer as vigas verticais, né? Então venho aqui, dou um CP nessa viga aqui, ó, e dou um rotate nela aqui. E vou posicionar essa viga aqui, ó. Ó, deu quase o tamanho certinho aqui que precisava. E aí eu venho posicionando as vigas verticais. Aqui tem uma viga vertical, vai morrer nessa viga aqui de baixo também. Aqui eu tenho outra viga. Essa viga vem até essa parte de baixo aqui, ó, morre neste pilar, certo? Posso colocar uma viga aqui e uma viga aqui também, para eu colocar a laje nesse sentido aqui, ó. Então, na hora de colocar as vigas, você já tem que ir pensando também, mais ou menos, qual é o posicionamento das lajes. Né, a laje, nesse caso, vai ser uma laje pré. Né, vocês vão aprender aí como colocar essa laje pré no projeto. Detalhe, como que a gente tem que colocar e tudo mais. Vou ensinar passo a passo para vocês. Então, já vai pensando o posicionamento dessas lajes. Aqui, ó, eu vou ter uma viga que vai se apoiar em outra viga. E aqui na ponta ele se apoia em um pilar. Exatamente igual essa viguinha aqui, ela se apoia em um pilar e se apoia na viga aqui também. Não tem problema, tá? Uma viga morrer em outra viga, desde que você considere essa carga pontual, né? Que você está aplicando ali, né? Naquela viga. Né? Tem gente que tem medo, né? De colocar essas vigas, porque não sabe como calcular e tal. Então aqui vocês vão aprender como fazer isso aí. Então eu venho aqui e copio para esse lado, ó. É basicamente a mesma coisa e eu tenho aí basicamente a concepção estrutural já pronta, né? Não tem mais nada além disso. Essas alvenarias aqui, elas estão sobre laje, então a gente vai ter que considerar essas alvenarias sobre laje. Não vou fazer uma viga para essas alvenarias aqui, até porque ficaria aparente na parte de baixo, né? Acabaria, apesar de ter o forro rebaixado, enfim. Mas a gente está economizando aqui em vigas e vamos colocar essas alvenarias aí sobre as lajes. Calcular essas lajes aí para receber essas alvenarias. Certo? Basicamente é isso daí. A concepção feita de forma 2D. Tá? Fizemos aí a montagem da estrutura em 2D. Na próxima aula, eu vou fazer o mesmo processo com vocês, a concepção estrutural, porém no 3D. E aí vocês vão ver que é bem mais interessante trabalhar no 3D. A gente consegue ver ali várias interferências e aí fica mais simples de fazer a concepção estrutural seguindo o 3D. Certo, galera? Então a nossa primeira aula da nossa série de vídeos tratando aí do dimensionamento do sobrado vai finalizar por aqui e na próxima aula a gente continua aí com a concepção estrutural. Maravilha? Então aguardo vocês, não deixem de acompanhar essa série que vai ser uma série aí inédita, assim como a série do edifício completo, você não vai encontrar em nenhum outro lugar no YouTube e todas as aulas vão ser gratuitas, não se preocupem, do começo ao fim do curso, né, do
da série de vídeo vai ser totalmente gratuito, certo? Então vocês vão poder acompanhar aí sem problema nenhum. Maravilha? Então aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!